O último relatório, divulgado pelo jornal americano The New York Times, faz grandes revelações da inteligência dos Estados Unidos a partir de vazamento de informações divulgadas por agentes de inteligência que não quiseram se identificar, mas estavam relacionados e estavam familiarizados com esses assuntos da inteligência dos Estados Unidos, que revelam as possíveis grandes tensões que devem surgir caso os Estados Unidos liberem a Ucrânia a utilizar os armamentos de longo alcance como ATACMS, Storm Shadow, Scalp-G para atacar as profundezas do interior da Rússia. E esse aviso surge exatamente nesse momento em que o presidente russo Vladimir Putin ele divulgou na quarta-feira um esboço da nova reformulação da doutrina nuclear do país e na quinta-feira uma divulgação do Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, afirmando que a doutrina nuclear da Rússia foi alterada e que envolve dois tipos de aparatos para o uso das armas nucleares. Primeiro, quando a Rússia ela for atacada diretamente por armas convencionais, como armas como mísseis balísticos, drones, aeronaves ou por armas também nucleares, o que de fato já estava sido estabelecido na doutrina nuclear, que também havia sido reformulada lá em 2020 pelo próprio presidente Putin. Mas agora muda todo o cenário. Nesse primeiro elemento, qualquer tipo de ofensiva a nível maciço vai fazer com que Moscou autorize o uso de armas nucleares contra qualquer nação que ameace e que ofereça essa possibilidade de um ataque massivo. E o segundo elemento está relacionado com os seus aliados. Como foi destacado por Peskov, o seu aliado atualmente documentado pelo próprio Kremlin é a Bielorrússia. Então, caso a Bielorrússia for seja atacada por armas convencionais ou nucleares, a Rússia também ela vai fazer uma retaliação, fazendo com que a Bielorrússia ela entre nesse guarda-chuva nuclear do país. Então, de acordo com esse relatório, ao qual o New York Times ele expõe informações da inteligência dos Estados Unidos e mostra que de fato haverá uma escalada nas tensões caso Joe Biden aprove o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia. Mas como isso pode acontecer e o porquê dessas tensões nesse momento, sendo que essa guerra já dura mais de 2 anos e meio, houve diversas aprovações progressivas do uso de armas mais tecnológicas e precisas e nada foi feito por Moscou e porque agora os Estados Unidos acreditam que deve haver ali uma retaliação forte da Rússia. Acontece que, de acordo com esse relatório, a Rússia ela não vai ampliar uma escalada de um ataque total, de uma concentração massiva de ataques exclusivamente contra a Ucrânia. Pelo contrário, então isso chamou a atenção da inteligência americana e vem chamando a atenção da administração de Joe Biden. Segundo essas informações, a Rússia ela poderia escalar operações de sabotagem, operações de ataque no interior da Europa contra infraestruturas extremamente importantes para a economia da Europa, seja recursos energéticos, como assim a Rússia vem sendo atacada pela Ucrânia, poderia fazer o mesmo na Europa, só que de forma de sabotagem, através da sabotagem de cabos submarinos, por exemplo, como os Estados Unidos já vem relatando isso há um bom tempo, e também poderia prejudicar o próprio interesse dos Estados Unidos contra bases americanas na Europa e também em outras regiões, como no Oriente Médio, caso Kiev dispare qualquer míssil de longo alcance contra o território da Rússia. Tais mísseis, é claro, de origem do Ocidente. Mas como isso pode impactar também os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio? Sabemos que os americanos possuem grandes bases em toda a região do Oriente Médio e de acordo com esses relatórios divulgados pelo New York Times, Moscou já se encontra em negociações secretas mediadas pelo Irã, por exemplo, para entregar mísseis de cruzeiro antinavio
para os terroristas Houthis lá no Iêmen. Isso significa que as regiões do Mar Vermelho poderiam ficar ainda mais instável, tanto com embarcações civis, comerciais, quanto também contra embarcações americanas da coalizão internacional, ou seja, embarcações militares, que poderiam, sem dúvida, ficarem vulneráveis contra esse tipo de míssil mais tecnológico de origem russa, que poderiam ser entregues também para os Houthis. E isso também reflete essa cooperação mais aprofundada entre Rússia e Irã, a nível em que o Irã ele possui grupos de procuração espalhados por todo o Oriente Médio, como Iraque, Síria, Iêmen, Líbano, poderia utilizar esses grupos também para atacar de forma mais consecutiva, mais forte as bases americanas e assim os interesses americanos em toda essa região poderiam ficar prejudicados com americanos feridos ou mortos e até mesmo bases e infraestruturas destruídas, que são infraestruturas também utilizadas para a estabilidade na extração de recursos energéticos através de cooperação com as empresas presentes, por exemplo, no Iraque e também na Síria. O próprio Putin, dias atrás, já destacou que a OTAN está fazendo de tudo para iniciar uma guerra direta contra a Rússia, manobrando diversos equipamentos em toda a Europa, já anexou outras 2 nações nos últimos anos para forjar uma aliança ainda mais robusta e cercar de fato as fronteiras da Rússia na região norte da Europa, fazendo com que a Rússia, nesse meio tempo, afaste, retire, transfira os seus equipamentos, bases aéreas importantes das proximidades ao menos de 300 a 500 quilômetros de distância da Ucrânia, diminuindo seu santuário aéreo de proteção e também terrestre, tornando-se mais vulnerável nessas regiões fronteiriças. E isso Moscou sabe que qualquer tipo de manobra como essa enfraqueceria a sua defesa e a sua segurança nacional. E que isso não agradou o alto escalão do Kremlin. Por isso que mudaram essa doutrina nuclear e esses constantes avisos contra o Ocidente, porque algo que, se a Rússia retirar a sua proteção de fronteira, seu santuário, ela ficará vulnerável a qualquer inimigo entrar em seu território. Então, por isso que eles estão buscando o meio de reformulação da doutrina nuclear como dissuasão, mas também como um aviso claro para o Ocidente, para não permitir que a Ucrânia ela ataque o interior da Rússia com as armas do Ocidente, porque provavelmente haverá uma guerra total contra a própria Ucrânia, com uma força bélica total contra o território ucraniano, mas também contra a Europa e os interesses dos Estados Unidos em todo o mundo. Isso porque ações de sabotagem da Rússia poderiam realmente, de fato, acontecer em toda a Europa, em todo o mundo, onde há interesse dos Estados Unidos instalado. Então, espero que tenham gostado dessa análise sobre esse novo relatório da inteligência dos Estados Unidos, publicado pelo New York Times, que revela os pontos principais nesse momento das tensões entre Rússia e o Ocidente. Se Biden realmente, de fato, liberar essas armas para Kiev utilizar contra o território da Rússia, haverá uma escalada das tensões, possivelmente ataques massivos de alto valor contra todo o território da Ucrânia, visando até mesmo as administrações do comando militar, do comando político, como propriamente os edifícios e as áreas de concentração de Zelensky, o que não aconteceu até o momento, e também operações de sabotagem na Europa e em todo o mundo contra os Estados Unidos. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo e obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.